Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para 14 horas e 30 minutos sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 721 de 2010. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PDL 822 de 2011. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PDL 1027 de 2011. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PDL 1151 de 2011. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PDL número 843 de 2011, veto total aposto pelo Poder Executivo ao PDL número 1025-A de 2011, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 948 de 2011, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1077-A de 2011, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1190 de 2011, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 744 de 2010, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 316-A de 2009, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 834 de 2011, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1166 de 2011. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1313 de 2012. Projeto de lei número 1416 de 2012. Projeto de lei número 1417 de 2012. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1353 de 2012. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1316 de 2012. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1029 de 2011. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 29 de 2009. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1499-A de 2007. Projeto de decreto legislativo número 222 de 2011. Projeto de decreto legislativo número 250 de 2012. Projeto de decreto legislativo número 253 de 2012. Projeto de decreto legislativo número 255 de 2012. Projeto de decreto legislativo número 258 de 2012. Projeto de decreto legislativo número 259 de 2012, projeto de decreto legislativo número 261 de 2012, projeto de decreto legislativo número 263 de 2012, projeto de decreto legislativo número 265 de 2012, projeto de decreto legislativo número 266 de 2012, projeto de decreto legislativo número 267 de 2012, projeto de decreto legislativo número 268 de 2012, projeto de decreto legislativo número 273 de 2012. Essa é a pauta da sessão. Vamos aguardar o início da sessão, marcada para 14 horas e 30 minutos. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Ivanir de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 65ª sessão ordinária, em 29 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores
Dr. Eduardo Moura, Ivanir de Melo, Tio Carlos, Dr. Edson da Creatinina, Eliomar Coelho, Tereza Berger, Márcia Teixeira. 7, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h05. Aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Para comunicação de liderança, com a palavra o nobre vereador Edson da Creatinina. Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, assessores, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Na última terça-feira, 28 de agosto, conseguimos uma importante vitória na busca por uma cidade mais sustentável. Por 27 votos a 6, a Câmara Municipal derrubou o veto do prefeito Eduardo Paes ao projeto de minha autoria que obriga a divulgação de informações ambientais para atividades e empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. Este projeto visa garantir que a população tenha acesso ao maior número de informações possíveis sobre questões que afetam a sua qualidade de vida por parte das empresas. É também uma forma de conscientização, já que obriga a transparência no uso das riquezas comuns que possibilitam a sobrevivência de todos. Sabemos que as empresas têm como influenciar o Estado, muitas vezes com capacidade econômica superior a ele. Transparência é sempre importante, ainda mais quando se trata do que vamos deixar de legado para as futuras gerações. Como líder do Partido Verde, tenho certeza que esta lei será um efetivo instrumento de acompanhamento das grandes obras que vem marcando a cidade e, consequentemente, a vida de todos. Obrigado. Pela ordem, nobre vereador Dr. Eduardo Moura. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, técnicos, assessores, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Eu gostaria de aproveitar o comunicado de liderança do nobre vereador Edson da Creatinina para falar sobre um ofício que eu recebi a cópia hoje, de uma denúncia relativa à empresa Ciclos, Estação de Transferência de Resíduos Sólidos, Marechal Hermes, situada na Avenida Brasil, número 20.173, em Coelho Neto, Rio de Janeiro, por cometer diversas irregularidades em nosso espaço residencial, como depósito de lixo em área residencial sem qualquer proteção, o que a transforma numa área de risco, pois apenas um pequeno muro separa as residências do aludido depósito, o que torna insuportável o dia a dia dos moradores em razão do mau cheiro, do barulho e da contaminação. Fatos que contrariam a NBR 13.896, que determina o mínimo de 500 metros de distância entre a área residencial e a instalação de depósito de lixo. Proximidade com 2 cursos de água de rios, contrariando a NBR 8.419, que determina a distância mínima de 200 metros. Aumento de casos de algumas doenças na comunidade. Falta-nos, segundo esse ofício, a informação da existência de algum estudo nesta área para saber se o local é ideal ou não para este tipo de investimento e para a instalação da estação de transferência de resíduos sólidos, conforme preconiza a Constituição Federal, as leis ambientais e o Código Penal. Descumprimento da lei do silêncio é um entra e sai de caminhões com lixos, principalmente na madrugada, perturbando o descanso da população do entorno. As empresas instaladas no entorno também estão sendo prejudicadas com alto índice de contaminação proveniente do lixão ali instalado. Sabedores da necessidade de impermeabilização do solo, drenagem de gás metano e chorume e tratamento adequado de todos os dejetos.
Tendo em vista o cheiro insuportável de lixo podre que invade as nossas casas, há necessidade de se informar se todas as providências acima aludidas foram tomadas para a instalação da empresa Ciclos. Solicitamos, ainda segundo o ofício, o empenho das autoridades competentes responsáveis pelo meio ambiente e Prefeitura do município do Rio de Janeiro para resolver o encaminhamento adequado para os graves problemas sanitários aqui relatados, com a máxima brevidade, o que o assunto exige. E pedimos que se verifique se a instalação da empresa se enquadra na legislação vigente do nosso município do Rio de Janeiro e se está de acordo com as leis ambientais do nosso município. Eu estive na empresa hoje, eu estava numa reunião próximo do local e tive a visão dessa empresa Ciclos e não deu para que eu pudesse, daquela distância, constatar todos esses problemas, além de alguns desses problemas, nobre vereador Jorginho da SOS, faltam saber para que eu possa emitir uma opinião abalizada. Mas eu tenho certeza que a Secretaria Municipal de Ambiente poderá fazê-lo. Daí nós estamos enviando um documento do meu gabinete para que a Secretaria Municipal de Ambiente, Meio Ambiente, possa avaliar se efetivamente todas essas queixas, elas são efetivas e elas têm uma razão de ser. Eu tive pesquisando que, segundo a NBR 13.896, no que tange a distância do local citado e área residencial, é de, no mínimo, 500 metros. Caso contrário, esta área é dita classificada como de alto risco. A distância que eu estava nesta residência, pelo que eu pude aferir, sem medição, é que não tem esses 500 metros. Em relação aos cursos d'água, tal local deve estar com uma distância mínima de 200 metros, segundo a NBR 849 e 13.896. Nota-se que faz-se necessário a impermeabilização do solo com uma camada de 2 metros de manta sintética, pedra e areia, alternância de lixo compactado com terra com argila, sempre terminando em grama, construção em desnível, drenagem de gás metano e chorume, líquido resultante da decomposição do lixo e tratamento adequado de todos os dejetos. Eu teria mais a dizer, mas como eu estou ocupando um tempo aqui de uma questão de ordem, eu não poderia perder essa oportunidade, após essas palavras do nobre vereador Écio Creatinina, para dizer que essa denúncia chegou até a mim hoje, neste local que eu estava fazendo esta reunião, e que eu tomarei as providências necessárias para que, daqui para frente, nós tenhamos efetivamente uma resposta. Porque, pelo que me consta também, a resposta que eles tiveram é que naquele local já estava sendo feito todas as obras necessárias para que pudessem ter uma transferência do lixo em condições adequadas. Pelo sim, pelo não, eu gostaria de passar para os companheiros e para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo a nossa preocupação, porque nós temos também a preocupação com o meio ambiente aqui do nosso município. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Boa tarde, presidente, a vereadora Patrícia Morim, caros colegas. O que me traz aqui a essa questão de ordem são duas rápidas colocações. Eu até faria uma mais detalhada da tribuna, mas como não houve ordinário, não pude me inscrever. Eu recebi várias mensagens pelo meu perfil no Facebook de porteiros de escola que estão formando uma associação porque a Secretaria Municipal de Educação nós investimos nesses profissionais R$ 120 de cesta básica,
E a empresa terceirizada só entrega uma cesta básica de R$40 para esses porteiros. Essa é uma denúncia que chegou, que nós estaríamos gastando dinheiro e que esse dinheiro não estaria chegando à empresa, não estaria repassando aos funcionários corretamente. De qualquer forma, eu quero dizer aos colegas que eu já marquei uma reunião com esse grupo, eles estão formando uma associação, vamos pegar toda a documentação e tudo e encaminhar à Secretaria de Educação para que ela saiba, tenha conhecimento disso que está acontecendo, que com certeza é ruim para a consecução dos objetivos para que esse posto foi criado. Paralelamente a isso, nobre presidente, eu queria pedir atenção e um favor de Vossa Excelência. Nós abrimos essa sessão, ela foi convocada às 2h15 para as 2h30, com uma pauta relativamente extensa. Eu queria pedir se Vossa Excelência poderia suspender por alguns minutos a sessão, pelo menos que a gente pudesse conhecer melhor esses projetos, porque eram projetos que não estavam originalmente na ordem do dia, pelo menos que procedesse com suspendesse essa sessão por alguns minutos para que a gente pudesse fazer. Pois é, são PDLs, mas numa época de campanha já aconteceu, a gente já viu casos, né, de títulos e medalhas que foram dadas, então só um momento, por favor, se a senhora puder suspender a sessão por alguns minutos. Obrigado. A presidência acolhe o pedido do nobre vereador Paulo Messina e suspende a sessão até recebermos os avulsos. Obrigada. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Com a palavra, pela ordem, a nobre vereadora Sônia Rabelo. Obrigada, presidente. Como não houve a sessão ordinária, não pude usar a tribuna, gostaria de fazer duas breves falas aqui a respeito de duas indicações que fiz e dei entrada hoje, e até aproveitando do pronunciamento do vereador Dr. Edson da Creatinina. Uma é a respeito da necessidade da Prefeitura começar a exigir relatório de impacto de vizinhança para as edificações em alguns bairros do Rio de Janeiro, notadamente Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Freguesia. A população desses bairros está absolutamente espantada com o número abusivo de prédios sem a devida infraestrutura, o que contraria o Estatuto da Cidade. Então, nós fizemos uma indicação para que a Secretaria de Urbanismo exija o relatório de impacto de vizinhança previsto no Estatuto da Cidade. O segundo pedido, indicação, é em relação ao Conselho do Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro, para que faça o seguinte: que as suas reuniões sejam abertas ao público interessado. 2, que haja disponibilização das informações do Conselho, pautas e atas e calendário de reuniões devidamente publicados no website. 3, publicação das pautas com a razoável antecedência. 4, publicação das atas com brevidade após as reuniões. E 5, facilitar o processo aos processos administrativos. Esse requerimento essa indicação legislativa é quase que uma obrigação, tendo em vista o princípio da transparência e, pasmem os senhores, as reuniões do Conselho do Patrimônio Cultural da cidade não é permitida a entrada do público em geral. E como não são publicadas as pautas, como não são publicadas as atas, como não se tem acesso aos processos administrativos, tudo é um mistério do que acontece no Conselho do Patrimônio Cultural. O que essa altura do campeonato, tendo em vista o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o princípio da publicidade, não é da publicação, é da publicidade. O que acontece na Prefeitura, sem transparência, é uma verdadeira afronta ao princípio constitucional da publicidade. Tendo em vista esse meu pronunciamento e tendo em vista o vazio do plenário, gostaria, presidente, de pedir verificação de quórum. Obrigada. A presidência solicita que os vereadores tomem seus assentos para fazermos a verificação de quórum. Verificação de quórum. Primeira bancada.
2 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada, 3 senhores vereadores. Quarta bancada, 6 senhores vereadores. Mesa 2, presente 14 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência lembra que hoje, às 18h30, haverá a solenidade de entrega de conjunto de medalhas Pedro Ernesto, conjunto de medalhas São Francisco de Assis, terceiro milênio, à cidadã Patrícia Alves Fittipaldi. Requerimento do nobre vereador José Everaldo. Está encerrada a sessão. Antes de encerrar a sessão, convoco sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.